Olá, eu sou a Leila Sterenberg e começa agora o SEBRE Conversa, programa do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. O SEBRE Conversa Horizonte do G20 é uma série de entrevistas sobre temas relacionados ao grupo que reúne as principais economias do planeta. O Brasil ocupa a presidência rotativa do G20 agora em 2024. E antes da cúpula de chefes de Estado e governo, antes daquela foto emblemática, tem muita negociação entre os países. Cada um tem um representante principal, fazendo uso da diplomacia para alinhavar os temas centrais e o tom das discussões. Quem ocupa essa função é chamado de Sherpa, nome que vem de uma etnia do Nepal, a qual normalmente pertencem os guias das expedições pela Cordilheira do Himalaia. O Sherpa vai na frente, abrindo o caminho. O fundamental, no caso, para o governo brasileiro, é que nesse processo de globalização ou reglobalização, a gente ponha de fato a agenda do desenvolvimento no centro, ou seja, a questão do combate à pobreza, a questão da redução das desigualdades, a questão do combate à fome, a questão do acesso a empregos de qualidade, a questão, por exemplo, também da democratização do acesso à economia digital. Esses são fatores que devem ser enfrentados pela comunidade internacional, porque eles trazem mais desenvolvimento e mais justiça. Eu recebo para essa conversa o Sherpa do Brasil no G20, embaixador Maurício Lírio, que é secretário de Assuntos Econômicos do Itamaraty. Bem-vindo, embaixador. Obrigado, Leila. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer o nosso. Embaixador, combate à fome e à desigualdade, desenvolvimento sustentável diante da crise climática e reforma da governança global são os focos do Brasil no G20. E o Brasil quer criar uma aliança global contra a fome, com doadores e beneficiários. Quão receptivos outros países têm sido a essa ideia e como, na prática, essa aliança funcionaria? Olha, a resposta até agora tem sido muito positiva. A gente teve uma reunião, inclusive de Sherpas, em dezembro, que foi a primeira reunião formal do G20 na presidência brasileira. E a resposta tem sido boa, eu diria, Leila, porque nós temos um plano muito completo, no sentido de tentar juntar eu diria, as pontas necessárias para ter uma efetiva aliança global contra a fome. Porque, tradicionalmente, as alianças globais contra a fome foram desenhadas, centradas na questão da disponibilidade de fundos financeiros e da oferta de alimentos, tá? Mas sem pensar na outra ponta, que é como ter os melhores programas sociais que garantem um acesso efetivo a alimentos. Porque a gente sabe que combate à fome não é só uma questão, eu diria, de disponibilidade de recursos e quantidade de alimentos. Há vários países que produzem muito mais alimentos do que precisariam para consumir a sua população, mas, ao mesmo tempo, tem fome. Ou seja, são países que sofrem do flagelo da fome. Então, o que eu acho que é interessante nessa iniciativa brasileira, nesse momento, é que a gente introduziu um novo elemento que é justamente um capítulo com os programas sociais que deram certo na superação da fome em países em desenvolvimento, como é o caso dos programas de transferência de renda e de apoio à agricultura familiar. Então, é uma tentativa de juntar todos os elementos necessários para efetivamente combater a fome. E fala-se hoje de troca de dívida externa, de países mais endividados, por investimentos em programas sociais, mas ambientais também. E aí a pergunta é: qual é a aderência dos credores a essa perspectiva? Olha, programa de troca de dívida, como você mencionou, já existe em diversas modalidades. Inclusive tem o que eles chamam de swap, a troca, dívida por nature, por natureza, meio ambiente, que são os programas de proteção ambiental em troca de perdão da dívida. Tem outros na área de saúde também, mas o que nós queremos fazer agora é justamente introduzir esse tipo de troca, troca de dívida por investimento em programas sociais. Por que isso, Leila? Os países mais afetados por fome são, em sua grande maioria, os países mais altamente endividados do mundo. Então, aí existe um desafio fiscal. Como é que os países mais endividados do mundo podem destinar recursos para programas sociais como de transferência de renda? Bolsa Família, por exemplo, é um programa de transferência de renda. O programa da merenda escolar é um programa de agricultura familiar. Então, como lidar com esse desafio? E um dos desafios é
conversar com os países credores para que haja perdão da dívida em troca justamente de recursos disponíveis para esses países, para que eles possam investir nos programas sociais. E nós temos conversado com vários deles, inclusive, por exemplo, com a China. A China é o maior, hoje, um dos maiores credores nacionais de um continente como a África, certo? Então, nós temos conversado com a China e com outros credores também, países do Clube de Paris, porque isso seria uma nova modalidade de troca de algo que já é feito em outras categorias, eu diria, de atividades humanas. Então, isso é algo também inovador e que é parte, né, do projeto da Aliança Global contra a Fome. Falando de África, é exatamente sob a presidência brasileira do G20 que a União Africana passa a fazer parte do bloco, né, ao lado da União Europeia. Então, temos dois blocos aí, mas a União Africana estreando. Isso, de alguma forma, aumenta o poder de negociação dos países em desenvolvimento no âmbito do G20? Aumenta sim, mas, sobretudo, Leila, aumenta a representatividade de um continente que é muito subrepresentado no G20 e que é um dos desafios grandes que nós temos. São originalmente 19 países e uma organização regional, né? 19 países mais a União Europeia. Hoje nós temos duas organizações regionais, tá? União Europeia e União Africana. Mas pensem bem, dos 19 países, só um país é africano, que é a África do Sul. Então, é o continente menos representado no G20, da importância de trazer a União Africana. A América Latina tem 3, Brasil, Argentina e México. A Ásia tem muitos países, inclusive países em desenvolvimento no G20. Então, o convite à União Africana tem muito a ver com isso, com a necessidade de ter uma representação de maior peso do próprio continente africano. E, nesse sentido, nada melhor do que convidar a própria organização regional que representa os países africanos de forma mais ampla. Pode vir a haver a entrada de países, efetivamente, do continente africano, outros países para além da África do Sul? Isso é uma reflexão e uma discussão delicada no G20, a questão da expansão do G20 em termos de número de países, mas isso ainda é um processo muito embrionário, muito inicial e que não tem ainda, eu diria, uma forma muito próxima de chegar a novidades. Isso é o que eu posso dizer. Na verdade, a entrada da União Africana foi uma conquista, né? Inclusive foi algo que constou da declaração de Nova Delhi, ainda foi da última presidência do G20 antes do Brasil, e fizemos a cúpula, e nessa cúpula se decidiu pela incorporação da União Africana, mas não houve, digo muito francamente, a discussão específica de entrada de novos países no G20, nesse sentido. Vamos nos deter na questão ambiental, porque o Brasil ele quer ampliar o acesso aos recursos para a transição energética e para combater as mudanças climáticas. Um primeiro caminho é destravar fundos que já existem. A pergunta é como fazer isso. Um segundo caminho é achar novas formas de financiamento, e aí a questão é que formas podem ser essas? Bom, primeiro, né, houve, por exemplo, o Acordo de Paris, né, uma ideia muito clara de que os países deveriam fazer as suas transições energéticas, levando em conta que a energia é um fator importante, né, causador da mudança do clima, mas houve um compromisso naquele momento de que recursos dos países desenvolvidos, que foram os principais emissores de carbono historicamente, seriam usados para a transição em países em desenvolvimento. E aí nós temos o artigo, aí desculpe ser muito técnico nisso, tem o artigo 9, né, do Acordo de Paris, que diz, olha, os países desenvolvidos devem destinar pelo menos 100 bilhões de dólares ao ano, desde 2020 até 2025, para a transição dos países em desenvolvimento. Isso nunca se materializou no montante adequado, né? Então, isso é algo que, tendencialmente, deveria ser uma das fontes principais de recursos para combater a mudança do clima, recursos públicos dos países desenvolvidos. Tá? E essa é uma discussão que vai voltar na COP agora, no final do ano, em Baku, né, que vai também discutir a questão dos novos valores, isso é muito importante. Mas é que nós sabemos também que não é só de recursos públicos que nós vamos conseguir combater a mudança do clima, é preciso pensar formas alternativas e complementares. Tá? E nisso há também previsão no Acordo de Paris, aí desculpe também ser técnico de novo, né, tem o artigo 2.1c do Acordo de Paris que diz que é preciso buscar formas alternativas e complementares de financiamento da mudança do clima, que tem a ver com recursos privados, eventualmente alavancados em termos de garantias e tudo mais por recursos públicos. Então, isso é uma outra vertente
da negociação do financiamento à mudança ao combate à mudança do clima que nós estamos buscando desenvolver agora na presidência brasileira e também com vistas a que a gente tenha sucesso, tanto na COP este ano em Baku, como no ano que vem no Brasil. Pois é, isso que eu ia perguntar. Que compromissos, estando na presidência do G20, o Brasil pode concretamente obter e pavimentar conquistas para a COP30, que, como a gente sabe, vai ser em Belém? Essa eu diria que é um tabuleiro complexo. Por quê? Primeiro, o G20 não tem todos os países que negociam as COPs, certo? Mas é altamente representativo, né, de uma parte considerável da população mundial e da economia mundial, e com polos de poder muito significativos dentro do G20. Então, o G20 em si não negocia, aquele negócio, não negocia os acordos na área de clima, mas influencia a negociação dos acordos na área de clima. Tá? E a gente terá uma curiosa coincidência esse ano, que a cúpula do Rio de Janeiro do G20, 18 e 19 de novembro, coincide em sua data com a realização da COP29 no Azerbaijão. Né? Então, obviamente que um processo tende a influenciar o outro, né? No sentido de que são negociações que se cruzam no tempo também. Agora, como é uma das prioridades do Brasil, justamente a mobilização contra a mudança do clima, é uma das prioridades da presidência brasileira do G20, esse é um tema que nós temos buscado fazer avançar o máximo possível eu diria, nas discussões do G20 a fim de melhor influenciar tanto a COP29 como também futuramente a COP30 no Brasil. Em que medida questões domésticas, por exemplo, a negociação no Congresso Nacional do mercado de créditos de carbono, nos fortalece ou nos enfraquece como player internacional nessa área climática? Olha, eu acho que nessa área nós temos mais trunfos do que fragilidades. Né? O fato de que o Brasil tem uma matriz energética com alto percentual de fontes renováveis, e que é invejável no mundo todo, só para se ter uma ideia. Né? Por exemplo, Brasil, geração de energia elétrica, a gente tem de 88% a 90% de renováveis, em grande medida, né, hidroeletricidade e assim por diante. Então, isso é, de fato, um trunfo que o Brasil tem, porque poucos países têm, eu diria, o mesmo nível, né, ou seja, de energia limpa nas suas matrizes. Tá? Mesmo na questão da frota nacional, ou seja, a questão do transporte, a gente tem um percentual alto de biocombustíveis que outros países não têm. Né? Então, isso é um trunfo brasileiro. O fato de que a produção industrial brasileira, por exemplo, é muito menos intensiva em carbono, e também que a agricultura brasileira, por alimento produzido, é menos intensiva em carbono do que a agricultura altamente subsidiada em outros países, como na Europa, por exemplo, isso é um trunfo que nós temos. Né? Agora, é preciso bem utilizar isso, e, de fato, nas negociações internacionais, né, nós temos nos valido desse tema. E o fato de que o G20 será no Brasil e que as pessoas terão a oportunidade de conhecer esses aspectos do Brasil, por exemplo, a reunião de ministros da energia do G20 será em Foz do Iguaçu. Nós temos lá uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, gerando um percentual alto, né, da energia elétrica brasileira, e é renovável, certo? O fato de que no Brasil você vai em qualquer posto, você pode botar ou biocombustível ou combustível fóssil na mistura que quiser, na combinação que quiser, isso é sem precedentes, não existe em outros países. Né? E as pessoas se surpreendem quando chegam ao Brasil e conhecem isso. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente tem muito mais elementos positivos a mostrar do que fragilidades. Tem a questão, sim, da floresta, mas nós temos o problema, sim, de conter, né, o desmatamento nas florestas brasileiras, porque nós temos florestas, outros países já exterminaram suas florestas. Né? Então, eu diria que o Brasil tem uma posição muito confortável nessa área ambiental pelas suas credenciais nesses campos fundamentais, né? Como é o caso do campo da energia, que é o campo energia e transporte, são os campos de maior preocupação em termos de emissão de carbono. Agora, que nós façamos sim a nossa regulação na área de carbono, no mercado de carbono, é importante também. Então, isso é mais uma iniciativa que tende, eu acho, a fortalecer a posição do Brasil nesse tema na agenda internacional. A minha pergunta é exatamente porque o mercado de créditos de carbono é visto como um pilar importante da agenda verde, né? Mas, embaixador, você participou do evento de abertura do B20, que é o grupo de engajamento do empresariado, o Business 20, Business 20, e a pergunta é: qual é o papel do empresariado para fazer andar
as pautas do Brasil no G20? Olha, esse diálogo com o empresariado é crucial, como, aliás, com todos os grupos de engajamento, né, com a sociedade civil de forma mais geral. Mas, obviamente, o papel do empresariado, né, é central também pelas seguintes razões. Por exemplo, as prioridades estabelecidas pelo Brasil, duas delas, né, uma aliança global contra a fome. A gente quer buscar também formas alternativas de financiamento, além dos recursos públicos. O setor privado poderá participar também, né, da Aliança Global contra a Fome. Além disso, mobilização contra a mudança do clima. Eu acabei de falar, dos objetivos brasileiros é justamente a regulação, né, o desenvolvimento, vamos dizer assim, do artigo 2, como eu falei, 2.1c, que fala justamente de formas alternativas, inclusive privadas, de financiamento ao combate à mudança do clima. Então, nesse aspecto, né, o diálogo, a interação, a conversa, a discussão com o B20 é absolutamente fundamental, porque a participação dos atores privados também será muito importante na superação de desafios globais, ou seja, o papel é grande dos estados e deve ser valorizado, né? O papel do Estado hoje é reconhecido como um papel central, mas é que existe também, né, a participação do setor privado para enfrentar os grandes desafios globais também. Embaixador, a gente tem hoje um mundo mais protecionista, em que o comércio internacional tem menos peso do que já teve no crescimento econômico mundial. Essa, aliás, é uma preocupação dos empresários brasileiros, falou-se disso nesse evento de abertura do B20. A gente vive uma desglobalização ou já uma reglobalização, da qual fala até o ministro Fernando Haddad? Olha, um dos elementos de mensuração da globalização, né, é justamente um crescimento do comércio internacional mais rápido que o crescimento da economia global. Ou seja, as trocas entre os países crescendo um pouco mais rápido que o próprio produto dos países. E, de fato, a gente tem visto uma desaceleração do comércio internacional, talvez na última década, né? O fato de que há toda uma discussão sobre diminuir dependência de determinadas cadeias de valor por razões estratégicas, né, como a gente viu no quadro da pandemia e num possível, né, novo quadro geopolítico, né, eu diria, de antagonismo, né, isso, de fato, tende a ser um elemento, eu diria, não de resistência, mas um elemento que não ajuda o processo de globalização. Tá? Agora, o mais importante aí e aí a linha do governo brasileiro, como o ministro Haddad também falou, né, de uma globalização mais inclusiva. O fundamental, no caso, né, para o governo brasileiro, é que nesse processo de globalização ou reglobalização, né, a gente ponha de fato a agenda do desenvolvimento no centro, ou seja, a questão do combate à pobreza, a questão da redução das desigualdades, a questão do combate à fome, a questão do acesso a empregos de qualidade, né, a questão, por exemplo, também, né, da democratização do acesso à economia digital. Esses são fatores que devem ser enfrentados pela comunidade internacional, porque eles trazem mais desenvolvimento e mais justiça no campo social ou econômico. Então, isso aí é que deve ser a pauta principal numa discussão internacional sobre os caminhos da globalização. Entendeu? E, nesse aspecto, o Brasil tem sido um defensor, por exemplo, de um sistema multilateral de comércio aberto e forte. Infelizmente, tem sido enfraquecido nos últimos anos, né? Pela não renovação, por exemplo, do órgão de apelação da OMC e tudo mais. A OMC é a Organização Mundial de Comércio. Né? Então, nesse aspecto, esses elementos de um protecionismo muito, eu diria, estreito, são negativos. Né? Então, o importante é ter uma visão mais aberta desses temas, mas, sobretudo, uma visão também casada com a necessidade, né, de enfrentar desafios de desenvolvimento. Também não adianta ter uma visão só de abertura de mercado sem considerar a questão dos efeitos, né, sobre os setores mais pobres ou de crescimento da desigualdade. É preciso ter uma visão completa, no sentido de aproveitar o comércio internacional, impulsionar da melhor maneira possível, mas também como sendo, né, gerador de inclusão e não de desigualdade e exclusão. Pensando em inclusão, a gente tem que falar de inteligência artificial. Um relatório do Fundo Monetário Internacional previu que 40% dos empregos no mundo vão ser afetados pela inteligência artificial. Isso entra nas discussões do G20 também? Sim, isso está sendo discutido no grupo de economia digital, tem um grupo de trabalho de economia digital, terá uma reunião ministerial e será objeto também da declaração dos líderes. Isso é um tema crucial, ou seja, tem implicações nos mais diversos ramos, né? Tem a questão do emprego,
como o FMI fez o estudo, né, sobre a questão do impacto sobre o emprego, tem a questão da segurança cibernética e também a relação entre os países, né, ou seja, que não seja um elemento potencializador de conflitos, mas que seja, né, utilizado da melhor maneira possível para evitar conflitos, o que não é óbvio, né? E há, inclusive, riscos mais amplos, inclusive riscos existenciais, né, dependendo da utilização da inteligência artificial. Então, é óbvio, nesse aspecto, que uma tecnologia tão recente, não tão recente, mas que tem se modernizado de uma forma muito acelerada recentemente, né, mereça uma consideração dos diversos países. E que seja uma consideração por meio do diálogo. Isso que é importante. Eu acho que o G20, como um espaço de diálogo, é importante para justamente evitar um encastelamento, evitar também, eu diria, uma regulação de incompatibilidades de sistemas nacionais, ou pior, também, né, de potencialização da inteligência artificial como um elemento, eu diria, de antagonismo e rivalidade entre os países. A gente tem que utilizar a inteligência artificial da melhor maneira possível. E, nesse caso, também como elemento de inclusão e não de exclusão. Então, eu diria que é um tremendo eu diria, desafio, né, do ponto de vista da discussão internacional, porque não só há implicações em diversos temas, há uma multiplicidade de atores envolvidos, governos, grandes empresas que têm alto poder nessa área de, vamos dizer assim, na área digital, tá? E, ao mesmo tempo, setores que até hoje não têm, ou seja, capacidade, países, setores que não têm capacidade de atuação nesse campo. Então, na verdade, é um esforço, eu diria, hercúleo, mas importantíssimo, né, de aprofundar o diálogo entre os países para pensar, inclusive, numa forma de governança que seja, eu diria, né, favorável à boa utilização da inteligência artificial em diversos campos, inclusive nos campos potencialmente muito positivos, desenvolvimento de novas vacinas, né, na medicina de forma geral, ou seja, há várias áreas em que nós temos potenciais positivos, mas temos que também ser, eu diria, cautelosos para evitar o mau uso, né, o uso deletério da inteligência artificial em diversos setores. Daí a necessidade de uma coordenação internacional. Eu falei do B, e outro grupo de engajamento é o T20, que é dos think tanks. T de think tanks, aliás, tendo o SEBRE à frente, junto com o IPEA e a Fundação Alexandre de Gusmão, que é ligada ao Itamaraty. A ideia é incorporar as análises e propostas de políticas públicas oriundas dos think tanks ao G20, à agenda do G20, e de que forma? Não, isso é uma das prioridades brasileiras também, porque a gente tem as prioridades substantivas, né? A questão da agenda social, principalmente com a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A gente tem mudança do clima e a gente tem a questão da governança global, que eu não mencionei aqui, mas é outro objetivo brasileiro, que é ter um reforço da governança global de forma mais ampla, política, financeira e comercial. Tá? Mas, além disso, a gente tem dois objetivos institucionais. Um é a questão da articulação melhor entre as duas trilhas, né? Porque o G20 é formado por duas trilhas, uma de Sherpas, que são políticas públicas de forma geral, e tem a trilha de finanças, que lida com a questão dos recursos financeiros, eu diria, da avaliação da economia internacional. Tá? É preciso articular melhor essas duas trilhas, porque, no fundo, uma lida com objetivos, outra lida com meios. Então, obviamente, boas políticas públicas se fazem com, eu diria, a melhor articulação possível entre fins e meios. Tá? Agora, um outro objetivo que a gente tem, institucional, é justamente aperfeiçoar o diálogo, eu diria, do G20 governamental, que é formado por essas duas trilhas, com a sociedade civil. E, para isso, a gente precisa reforçar esse diálogo com os grupos de engajamento. Né? Nós tínhamos, originalmente, 11 grupos de engajamento. Na presidência brasileira está sendo criado um 12º grupo, que é o da reunião de Cortes Supremas. Tá? O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, organizará uma reunião no Rio de Janeiro de Supremos, de Cortes Supremas dos países do G20, então nós teremos 12 grupos, mas o que a gente quer é que justamente as discussões dos grupos sejam melhor aproveitadas pelo G20 como, eu diria, locus de governo, porque essa transparência, essa comunicação com a sociedade civil é fundamental para que nós também aperfeiçoemos as nossas discussões. Então, para isso, nós estamos criando, primeiro, um diálogo direto dos grupos de engajamento com a reunião de Sherpas. A gente vai fazer uma reunião de Sherpas em julho, e a ideia é já começar a receber as primeiras contribuições dos grupos de engajamento. A todos os grupos eu tenho alertado, por favor,
é preciso elaborar o quanto antes, ao longo do primeiro semestre, as primeiras, eu diria, contribuições, porque a gente vai começar a elaborar a declaração de líderes também, né, já, aí eu diria, no começo do segundo semestre. Então, a gente já precisa receber essas contribuições, tá? Para que a gente possa bem, eu diria, né, avaliá-las entre os países e, eventualmente, considerar até para inclusão na declaração dos líderes. Agora, além disso, um pouco antes da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, a gente vai fazer também o chamado G20 Social, que é uma reunião de todos os grupos de engajamento para que eles possam interagir entre eles e, eventualmente, levar novas mensagens aos líderes. Então, isso também é uma novidade que não existiu nas presidências anteriores, que o Brasil resolveu adotar pela orientação do governo brasileiro e do presidente Lula, que tem sido muito enfático nisso, de que é preciso aperfeiçoar esse diálogo com a sociedade civil, ou seja, é preciso que o G20 ouça melhor a sociedade. E, para isso, a gente precisa desses canais de comunicação. Então, o T20, nesse aspecto, também é um grupo fundamental, justamente por sua capacidade reflexiva, né, em termos de pensar de forma mais ampla, não só o papel do G20, mas os grandes desafios globais. Então, nesse aspecto, essa interação é crucial. Sobre a reforma da governança global, no começo desse ano, numa entrevista ao jornal O Globo, você disse que há muita convergência no sentido de que é preciso realmente reformar essa governança, mas quais são os pontos de divergência e que mudanças, sendo realista, é possível implementar? Olha, ponto de convergência. Primeiro, sabemos que estamos vivendo um mundo conflagrado. Tá? Diversas ONGs na área de segurança têm indicado que, por exemplo, ano passado, nós batemos o recorde em termos de números de conflitos entre e dentro de Estados, entre Estados e dentro de Estados. Tá? Então, isso aqui é uma tendência muito preocupante, o fato de que o sistema internacional tem caminhado para um aumento do número de conflitos civis ou interestatais. Tá? Isso é muito grave. Por quê? Porque não só pelo flagelo em si dos conflitos que têm acontecido, né, mas porque em todo momento de conflagração a tendência é destinar mais recursos para armamentismo e menos recursos para desenvolvimento, e eu diria, né, instrumentos de superação dos nossos desafios, como, né, o combate à pobreza e assim por diante. Então, isso é uma tendência. Agora, é uma tendência que acontece e a gente tem uma organização, que é a Organização das Nações Unidas, que foi criada justamente para prevenir os conflitos e para manter a paz. Então, eu diria que há uma convergência, em princípio, de que a gente precisa reformar e reforçar a ONU. Isso aí é fato. Você tem uma ideia, a Carta da ONU, né, a Carta original da ONU, nos anos 40, não menciona o tema meio ambiente. Né? Então, é aquele negócio. E a própria Constituição das Nações Unidas foi, originalmente, com 44 países, que era o número de países ao fim da Segunda Guerra que eram, vamos dizer assim, independentes e, portanto, formaram a ONU. Nós temos hoje 194 membros nas Nações Unidas, ou seja, é um mundo completamente diferente. Isso se aplica ao funcionamento da Assembleia Geral da ONU, ao Conselho de Segurança, ao Conselho Econômico e Social. Então, é preciso ter uma ONU reformada, mas não é só a ONU que precisa ser reformada. Esse que é importante dizer. Nós temos também o desafio que é reformar também, por exemplo, a arquitetura financeira internacional. Isso tem sido dito há muito tempo. As instituições de Bretton Woods, né, são basilares, são importantes, mas elas precisam ser atualizadas em termos de capacidade de atuação pelo volume de capital que elas têm, pela capacidade de representar o mundo em desenvolvimento, e a gente sabe que a questão de voz e voto lá dentro, né, tanto do Banco Mundial como do FMI, são, eu diria, né, pouco representativas, né, do mundo como nós vemos hoje, um peso maior dos países em desenvolvimento. Então, esse conjunto de mudanças, por exemplo, a reforma da OMC está fragilizada sem o órgão de apelação há vários anos. Então, nós temos hoje um problema, né, de déficit de governança global, no sentido de que as organizações existem, mas estão desatualizadas e, portanto, né, com um déficit de eficácia para lidar com os desafios globais, que é algo muito, muito premente. Então, isso aí, eu diria que é o reconhecimento. Agora, há diferenças sobre para onde devemos ir na reforma. Há países que querem manter mais o status quo e há países que querem mais reforma. Isso acontece, né? Isso aí é parte do processo. Mas eu diria que há uma convergência geral no sentido de que é absolutamente imperioso que nós tenhamos uma governança global que seja mais favorável à preservação da paz.
E aquele negócio, para termos desenvolvimento, né, é preciso também lutar pela paz. Então, nesse aspecto, eu diria que não há divergência no princípio, há divergência nas formas, nos métodos. 2024 é um ano recorde de pessoas indo às urnas, né? Nunca se teve tantas eleições mundo afora quanto em 2024. Tem eleição nos Estados Unidos, na Índia, até no Brasil, ainda que municipais, para o Parlamento Europeu. Esses processos que são domésticos, eles são um desafio a mais no sentido de comprometer o engajamento dos países em negociações multilaterais, em âmbitos multilaterais, como é o caso do G20 ou não? Olha, sempre tem algum efeito, né? Mas todo ano tem eleição, felizmente, né? Isso ou seja, parte. No G20, como são, né, muitos países, há processos, eu diria, muito frequentes. Agora, esse ano, de fato, é um ano particularmente complexo, porque são eleições nos Estados Unidos, como você falou, eleições no Parlamento Europeu, agora em junho, eleições na Índia em maio. Então, atores importantes do G20 atravessarão eleições. Nós teremos também eleições municipais, não eleições gerais. Mas então é um processo que é preciso lidar nas negociações do G20 com o fato de que, né, os países são impactados, né, muitas vezes pelos seus processos de eleições. Mas é que está, eu diria que para além, eu diria, da alternância de governos, as posições dos estados, né, são mais ou menos consolidadas, amadurecidas. Então, essas variações fazem alguma diferença, mas é que tá, a discussão como um todo tende a avançar de uma forma mais ou menos previsível, porque há interesses de Estado por cima de interesses específicos de governos eleitos, né? Então, nesse aspecto, há maior previsibilidade do G20 em relação a eleições do que se imagina. Bom, a cúpula do G20 acontece em 18 e 19 de novembro, portanto, depois das eleições americanas, né? Será que teremos o chefe de Estado e governo dos Estados Unidos vindo ao G20? Olha, todas as indicações, isso aí é aquele negócio, né? A gente ainda não tem, não estamos fazendo a checagem nesse momento das confirmações para novembro, ainda não está no momento de se fazer isso, mas todos já foram convidados. O presidente Lula já mandou o convite, tá? E a expectativa do Brasil é ter o maior número, se não todos, mas o maior número possível de líderes no Rio de Janeiro. E é aquele negócio, no caso dos Estados Unidos, o presidente é o presidente Biden, independentemente do resultado das eleições de novembro, que serão antes da cúpula no Brasil, mas o presidente será necessariamente o presidente Biden, e ele foi convidado, e nós temos grande expectativa de que virá ao Brasil. Embaixador Maurício Lírio, muito obrigada por essa entrevista, por essa conversa. Prazer todo meu. É um prazer sempre falar com o SEB. Obrigada a vocês também pela audiência e até a próxima conversa.